Tá aparecendo aí para o senhor? Tá? Então vamos lá, a gente está no capítulo 5 aqui, Vamos lá. de 1 Coríntios. Paulo vai combater o egoísmo da maioria dos irmãos de Corinto e revelar a imoralidade e os grandes pecados, erro entre eles, envergonhando-os para que se arrependam. Entre eles, envergonhando-os para que eles se arrependam, e para o pessoal lá de Corinto, o grupo lá de Corinto. Paulo continua: eu soube que entre vocês há imoralidades, que nem os há imoralidades que nem os pagãos não convertidos praticam. Há entre vocês um que se diz cristão e está tendo relações sexuais com a ex-mulher do seu pai. Iluminar, revelar. Aqui, o mais provável no contexto original é que esta mulher era uma concubina, ou seja, uma ficante sexual, pagando o pai do pai de um cristão da escola de Corinto. O filho, agora sendo cristão, estava tendo relações sexuais com ela, assim como teve seu pai. Conforme 2 Coríntios 7:12, quando Paulo termina de resolver essa questão, podemos entender que pode ter havido uma luta física, onde o filho cristão agrediu o pai por causa desta mulher. Este pecado, portanto, é porneia, iniquidade, grande afastamento do caminho, o que chamamos de avon. Só não chega a ser mais grave só não chega a ser mais grave que Moisés, que seria o filho tendo relação com a companheira do seu pai ainda casado. Então, se ele tivesse tendo relação com a companheira do pai dele e ela tivesse casada com o pai dele, aí seria um pecado mais grave ainda, que é o pecado chamado Moisés na língua deles lá. Entendi. Então foi um pecado menos grave, que é esse aqui, ó, o caminho porneia. Tem três tipos de pecado. Tem o pecado leve, que é o rata, o pecha e o avon. E o Moisés é o mais grave ainda. Então, esse pecado leve, a gente não deve julgar as pessoas. Paulo fala, não julgue para não ser julgado. Mas esses pecados que mais graves, se alguém estiver cometendo esses pecados mais graves no meio da comunidade, a comunidade tem que sentar e julgar essa pessoa que está cometendo esse pecado grave aí. Porque envolve o nome da verdade, começa a defamar o pessoal que está seguindo a verdade. O pessoal de fora vai falar, o pessoal que segue a verdade ali, no meio deles tem um cara que está cometendo esse pecado, como é que eles são uma comunidade exemplo de seguir? Então, por isso que tem que pegar e julgar a pessoa para ver se ou ela muda ou ela se afasta da comunidade. Cadê? No caso, ele tinha sido uma companheira sexual do seu pai e talvez até tenha morado com ela. Como já ensinamos nos graus, esse rata é o leve e, e pecha, rata e pecha, que é o pecha é mais grave um pouco, não permite julgamentos. Esses dois aqui não permitem julgamento. O leve e o médio, a gente não deve julgar. A pessoa que tem que se virar ali, ela que tem que reconhecer esse erro e ela que tem que consertar. A gente não deve ficar apontando o erro leve da pessoa. A pessoa tem que reconhecer que está tendo aqueles pecados leve ou aqueles pecados médio e tem que se corrigir. É ela que tem que se julgar. Não permite esses pecados leve e médio, não permite julgamentos. Mas o avon, que já é um pecado mais pesado,
é um erro deliberado, que a escola local deve julgar, pois difama a verdade. Paulo, como Paulo, como Paulo vai ensinar, como Paulo vai ensinar agora. Paulo continua. E mesmo assim, vocês cheios de orgulho, debatem e dividem. Ao invés de julgar aquele pecado que estava ocorrendo ali, o pessoal estava cheio de orgulho, debatendo e se dividindo. Essa divisão é aquela divisão que teve lá atrás. Um estava seguindo Jesus, um estava seguindo só Pedro, o outro estava seguindo só Paulo e o outro estava seguindo só Apolo. Então, Paulo está falando aqui, vocês ficam aí discutindo quem está certo, a quem que deve seguir, ao invés de pegar esse erro que está acontecendo aí no meio de vocês e resolver, ver se vai tirar esse cara aí do meio, ver se ele vai continuar e vai mudar. Vocês têm que resolver isso aí. Não é ficar discutindo se um vai seguir Paulo, se o outro vai seguir Apolo, se o outro vai seguir Jesus, porque é tudo uma mente só, é a mente de Cristo. Se está seguindo a mente de Cristo sem distorção, está seguindo Cristo, está seguindo tanto Pedro, Paulo, Tiago, Pedro, Paulo, Apolo e Jesus, porque é um corpo só. E vocês ficam aí debatendo aí coisa que não faz sentido ficar debatendo. Vocês deveriam estar cheios de tristeza e afastar o homem que praticou esse mal, pois ele ainda não é um cristão. Revelare. Paulo está dizendo que eles sabiam julgar, dividir e condenar usando a Bíblia e as filosofias gregas. Mas julgar o que realmente precisava ser julgado, os erros deles, a libertinagem, a imoralidade no meio deles, isso não julgava. Isso eles não julgavam. Até na sociedade liberal greco, aquilo seria considerado uma injustiça. Quanto mais entre aqueles que se diziam diferentes, se diziam cristãos, iluminari. Após Paulo revelar o ego presente no seio da escola de Corinto, que prefigura o da igreja de hoje, agora ele prova que os coríntios precisam de professor, que eles não são autossuficientes e que precisam julgar o mal e não o bem. Então ele estava julgando o bem, por quê? Julgando dividindo o bem ali, que é a filosofia, que é a sabedoria de Pedro, a sabedoria ali de Paulo, Apolo e de Jesus. Estava dividindo esse bem, e era um bem só, é um ensino só. Essa divisão, você pode ver, começaram com ela lá atrás, e hoje ela está aí, ó, presente nos dias de hoje. Você pode ver que tem católica, tem evangélico, tem presbiteriano, tem várias linhas. E antes era uma linha só, que eles começou a querer dividir, mas Paulo está falando, não divida, porque é uma mente só, é a mente de Cristo. Se ler de ponta a ponta, sem distorção, no final vai dar uma mentalidade só, vai dar um sentido só, vai dar um propósito só. Mas só que lá eles já começaram a dividir, e aí depois, hoje, do jeito que está, essa divisão está para todo lado. Hoje em dia tem essa divisão por falta da pessoa seguir do jeito que está escrito de ponta a ponta, sem distorcer a palavra. E aí Paulo tá combatendo isso. Vocês dividindo, vocês ficam debatendo a doutrina, sendo que a doutrina é uma só. Então, aí, após Paulo revelar o ego, então Paulo revelou o ego deles lá, dessa divisão. No seio da escola de Corinto, que prefigura o ego da igreja de hoje, agora ele prova que os coríntios precisavam de professor.
do mesmo jeito que hoje precisa de professor que está ensinando a coerência do ensino, a coerência da palavra de Deus, que eles não são autossuficientes. Porque tem muita gente que fala, não sigo igreja nenhuma, mas só que a pessoa precisa da igreja e precisa do professor da igreja para ensinar, porque como é que a pessoa vai entender o que está ali se não tiver um professor para ensinar? É a mesma coisa, como é que a pessoa vai aprender uma matemática se não tiver um professor para ensinar É, uma matemática? Um português ou uma ciência, qualquer ciência precisa de um professor. E precisa o professor ele está numa escola. Então hoje também a gente precisa de um professor e a gente precisa da escola. Aí isso. Paulo tá mostrando que do jeito que precisava lá, hoje também precisa. E que precisam julgar o mal. Ou seja, dentro da escola, se tiver acontecendo algum erro grave, a gente precisa julgar. E não o bem, as coisas que já estão certas, que já está pré-definida. Esse bem a gente não precisa julgar. Hoje, vemos muitas pessoas combatendo o bem, ou seja, combatendo o que já está pronto, já está posto e já está certo. Isto é absolutamente contraproducente. Nós devemos combater o mal. Quando uma família, um grupo, uma escola de Jesus não tem coragem de afastar e combater o mal, mas combate o bem com naturalidade, isso é um grande sintoma de Corinto. Paulo continua. Mesmo que eu não esteja presente em Corinto fisicamente, estou com vocês sempre metafisicamente. O senhor lembra o que é metafisicamente? Além da matéria, né? Isso. Então, Paulo está falando que ele não está ali presente, mas ele está, pela mentalidade, pelo ensino, ele está presente. Então, pela carta aqui, ele está falando: ó, eu estou com vocês aí na mentalidade, no espírito, e a minha decisão é que tire esse cara aí da igreja. Aí, mas vê entre vocês aí se vai tirar ou não, mas tem que resolver esse mal aí, tem que combater esse mal. O que esse cara está fazendo está prejudicando a verdade aí. E estando eu em Corinto em espírito, já condenei quem cometeu esse grave erro. Quando vocês estiverem reunidos como escola, igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que eu estarei com vocês reunidos em espírito, através da autorização do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem ao assolador. O assolador aqui é o Deus do caos, o Deus do juízo. Entrega ele ao Deus do juízo, ao Deus da lei, ao Deus da primeira Bíblia, Deus do Antigo Testamento, o Deus da dualidade, para julgar os maus. O Deus que julga os maus. Assim, o seu corpo morrerá, mas a sua alma poderá ser salva no dia do Senhor. Revelar. Aí aqui está a decisão que Paulo deu, a opinião de Paulo relativa a esse caso. E aí ele falou, ó, vocês aí, a minha opinião é essa, mas vê vocês aí o que vai ser feito. Alguma coisa tem que fazer aí, porque do jeito que está, não pode continuar, não. Aí aqui ele continua aqui, revelar. A autorização aqui não é conferida através de Paulo. Ou seja, não é Paulo que está dando a autorização para fazer tirar o cara da igreja. Mestre a autorização aqui não é conferida através de Paulo, do mestre da graça, mas através da orientação. Peraí. A autorização aqui não é conferida através de Paulo, mestre da graça, mas através da orientação de Paulo de que, reunido no nome do Senhor, poderiam julgar. Então, Paulo está falando, eles reunidos no nome do Senhor, eles julgam. Não é Paulo que está julgando. Porque num grupo, não é só uma pessoa que julga. É o grupo inteiro que julga o que vai ser feito com aquela pessoa. Numa família, numa empresa, não é só uma pessoa que vai ditar ali o que é, o que não é. É a família inteira. É a empresa inteira. Juntos
em votação, peraí, deixa eu voltar aqui. Reunidos em nome do Senhor, poderiam julgar juntos em votação o grande mal que aquele jovem cometeu, difamando a verdade. Note que a presença metafísica, essa presença espiritual, não se dá através de visitação espírita, porque aqui os espíritas acham que aqui, ó, tá vendo? Paulo está falando que dá para se manifestar como espírito lá. Paulo através do espírito estava lá, mas não é desse jeito. É através da mentalidade, através do conhecimento. No espírito de Paulo, no espírito do conhecimento de Cristo, ele estava presente. Não se dá através das visitações espíritas, mas sim da orientação, conselho, ensinos, orientações, ideias e visão são presenças espirituais. Então, se a minha ideia está lá no. Eu converso com o senhor, passo uma ideia para o senhor, e o senhor, mais ou menos, na direção da minha ideia, o senhor segue, o meu espírito está com o senhor. Se eu estou, igual o senhor me educou, o senhor e a mãe. Então, muita coisa no dia a dia, o espírito do senhor estava comigo, porque eu estava seguindo as orientações do senhor. Então, é nesse sentido. Em muitas partes do mundo, eu, Áquil, por exemplo, posso estar presente através do que eu ensino. Então, o Áquil está falando que ele está presente através do que ele ensina, em espírito. Se alguém compreende, segue e pratica meu espírito, e pratica, o meu espírito está lá. Se alguém pega esse conhecimento dele, essa compreensão dele, que ele está adquirindo da doutrina dos apóstolos, e segue, o espírito do Áquil também está lá. O espírito de Paulo também está lá. O espírito de Jesus também está lá, na prática da pessoa. Pois o espírito é formado pelo delta. Ele é formado por três coisas. O espírito é formado pelo desejo, pela intenção e pela motivação. Ele se manifesta nisso. Se a gente está com a intenção de bem, então a gente está com o espírito do bem. Se a gente está com o desejo de bem, então a gente está com o espírito de bem. Se a gente está motivado a fazer uma bondade, então a gente está com o espírito do bem, que é o espírito de Cristo, como já revelamos. E ele está conectado ao cosmos espiritual. Então, esse desejo nosso conecta com o mundo espiritual. Isto se conecta com a dimensão onde não existe espaço. Então, existe em cima da gente aqui uma dimensão onde que não tem nem espaço, nem tempo e nem matéria. Quando a gente está desejando o bem, está tendo boas intenções e boas motivações, a gente está conectado com esse espírito que está além desse céu e dessa terra, que é o espírito de Cristo, que é a grande alma de Cristo. Por isso que ele fala, ora, se uma pessoa te fez mal, pensa bem dela, tenha boa intenção relativa a ela, tenha boa motivação relativa a ela, deseja o bem para o seu inimigo. Para quê? Fazendo assim a gente consegue conectar com essa alma superior que é o Espírito Santo. E conectando com essa alma superior, a gente vai receber a mensagem dessa alma e poder praticar o espírito dessa alma, praticar a orientação dessa alma superior, que é o Espírito Santo. Da dimensão onde não existe espaço. Podemos estar agora em muitos lugares ao mesmo tempo. Basta que nossa mensagem seja recebida. Basta que nossa mensagem seja recebida. Essa é mais uma prova do cosmo holograma. Isso é mais uma prova, do jeito que Paulo está falando aqui, que existe um holograma. Existe uma, como é que fala? Uma projeção que Deus fez, que é esse céu e essa terra que ele vai passar. Mas existe
além dele, que é o mundo espiritual que vai se manifestar aqui na Terra. Que é igual no Pai Nosso a gente ora, venha a nós o vosso reino, ou seja, venha a nós esse mundo espiritual que não está aqui ainda, tá? Ou seja, não está manifestado aqui ainda. Ele está aqui, mas ainda não em manifestação. Ele vai se manifestar e está se manifestando. Essa é mais uma prova desse cosmos e do mundo espiritual. Sobre a figura de Satanás, como já falamos no livro de Sabedoria Suprema X, que é a transcrição de todos os 145 graus, ele é a corporificação do mal. Satanás é a corporificação desse mal. Ou seja, a pessoa deseja o mal, ela tem motivação do mal, então ela está manifestando Satanás. Pelo mal que ela está fazendo, pelo desejo mal que ela está fazendo, pela motivação má que ela está fazendo, contra até o seu inimigo. Ou seja, a dualidade em carne ou em espírito. E aí o que acontece? Tem espírito de homens mortos que usa que a pessoa já está tendo aquela maldade com a outra, mesmo que seja com o inimigo, os espíritos dos homens mortos toma posse dessa pessoa. É igual aquele cara lá, você lembra? Aquele cara lá que comia garrafa de vidro lá em É, Patinga? é. Tá Então, com espírito, né? ali eles são. Por quê? O cara já está com ódio no coração. O cara já está com a má intenção. E o cara está desejando o mal, ou ali, ou antes dali, ou depois dali, ele dá brecha para esse espírito do mal encarnar nele e fazer o que o espírito do mal quer fazer. O espírito do mal não, o espírito de homens mortos, que encarna quando a pessoa está desejando mal para o próximo, seja para o próximo amigo ou inimigo. Se a pessoa desejou mal para o próximo, ela dá liberdade para esse espírito maligno operar. Se ela deseja o bem, ela dá liberdade para o Espírito Santo operar. Aí, por isso que Jesus fala, sempre pensa o bem do próximo. Mesmo que ele te bata, vira outra face. Porque virando a outra face, se a pessoa conseguir virar a outra face, ela teve contato com o Espírito Santo, porque sozinha ela não consegue. Sozinha, a tendência é ela revidar. Mas se ela respira ali 10 minutos, busca o Espírito Santo, e o Espírito Santo entra nela, entra na intenção dela, na motivação dela e no desejo dela naquele momento ali, ela consegue controlar o corpo e não desejar o mal e não fazer o mal para outra pessoa, mesmo a outra pessoa sendo inimiga dela. E não dá brecha para esse espírito aí, aquele espírito que encarnou lá aquele cara que comeu carro de vidro, encarnar na gente. Ou ele encarna, ou ele fica soprando para a pessoa fazer o mal. Agora, se a pessoa der muito espaço, aí ele encarna, ele pega e usa o corpo da pessoa. Ou seja, a dualidade em carne ou em espírito. E com a permissão da igreja, poderia assim, como nos tempos de Israel, devorar a carne de alguém, o que seria o mesmo que sofrer graves consequências através do mal. Vídeo grau 123, até a morte física. Então aqui Paulo está falando, entrega ele para o espírito mal aí, ó, que aí o espírito mal vai consumir a carne dele e a alma dele vai ser salva depois. Ou ele muda ou entrega ele para o mal. Porque de um jeito ou do outro ele vai resolver. Ou ele vai ser, a carne dele vai, porque aí a pessoa vai fazendo um erro atrás do outro, ela vai cometendo erro, vai fazendo isso e aquilo, a tendência é o quê? Ele morrer, acontecer um acidente, e a pessoa acabar morrendo. Aí se ele morrer pelo fato do pessoal ter entregue ele para o mal, ainda ele poderia ser salvo. Por quê? Foi feito ali um trabalho
como é que fala? Uma decisão tomada ali com base no Espírito Santo, Isso. a pessoa estava na igreja, a pessoa estava na comunidade, então, antigamente no Antigo Testamento funcionava assim, e Paulo aqui tá falando. Antigamente, quando Paulo estava em vida também, o Espírito Santo estava operando por meio de Paulo. Estava operando, estava fazendo milagre, só a sombra de Paulo já curava. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, então o Espírito estava atuando com mais manifestação. Então, aqui, o pessoal, quando falava isso, o pessoal tinha um certo respeito. Então, tanto é que fez isso com esse rapaz e depois ele melhorou e voltou para a igreja, voltou para a comunidade. Aí aqui, Paulo fez isso por amor, como um pai, pois ele gerou aqueles filhos, aqueles alunos, aqueles alunos de Corinto. Se o jovem continuasse no grave erro por conta do seu ego, então sofreria consequências, mas a sua alma seria salva no dia do Senhor. Isto é, o julgamento aqui não é um julgamento de salvação, mas pelo contrário, é um julgamento de interferência para a salvação. É um julgamento para fazer com que o rapaz seja salvo. Não é um julgamento condenando o rapaz a ponto de falar que ele não iria ser salvo, a ponto de falar que ele ia para o inferno e não ia existir mais. Aqui é o contrário. Aqui é um julgamento para salvar o rapaz e não para condenar o rapaz. Isso mostra o poder da unidade e de uma votação feita com a maioria numa igreja de Jesus. Aí o Paulo está falando aqui, ó, na escola de Jesus, quando junta a maioria assim para tomar uma decisão, essa decisão tem o apoio e tem o poder no sentido de, como é que fala? No sentido real, no sentido real da coisa. Por exemplo, sem fantasiar, sem mágica, a gente é de uma comunidade, a gente é de um bairro. Aquele membro do bairro, aquele membro da empresa, está aprontando tanto, só da gente juntar todo mundo que conhece o rapaz e falar, ó, se você não mudar, você pode sair do bairro, ou você pode sair da empresa, ou você pode sair da nossa família, e só isso aí já tem um poder, que ele vai mexer com a pessoa a ponto dela virar e começar a pensar, peraí, eu estou cometendo um grave erro mesmo. Aí o Espírito, que é o ensino de Jesus, vai começar a mexer com a cabeça dele, a ponto dele virar e falar assim, não, eu vou mudar, eu vou tomar uma atitude. Então é esse poder, não é um poder mágico, é um poder, é um poder, como se diz, da lógica. A lógica fala isso, a coerência fala isso. Em qualquer família, em qualquer empresa, a coerência é essa. Isso mostra o poder da unidade e de uma votação feita com a maioria de uma igreja, ou com a maioria de um grupo. E aqui é mais ainda porque está na mentalidade de Jesus. É o caráter, é a ética, a moral, com base na ética, caráter e moral de Jesus, está sendo tomada uma decisão aqui. Então tem mais força ainda de persuasão. Também mostra a sabedoria empregada por Paulo para colocar temor no jovem. Aí Paulo está usando a sabedoria para colocar temor nesse jovem, fazendo com que ele se arrependesse. Nos dias em que o Senhor interferia muitas vezes para o bem e para o mal, por se tratar do evangelho do ID. O jovem sabia dos muitos sinais que Paulo já havia feito em nome do Senhor. Então, esse jovem já viu Paulo fazendo muitos sinais. Então, se Paulo estava tomando uma decisão, isso aí ia causar, como causou, ia causar temor no rapaz e fez ele se arrepender. Na segunda carta
veremos que a forma com que Paulo trabalhou essa questão local deu muito certo. Não tem erro. Se a pessoa é do bem, então se arrependerá em metanoia. Metanoia é mudança de mente. Então, se a pessoa for do bem, quando ela receber essa repreensão, ela vai modificar a mente dela, renovar a mente e transformar o corpo dela, que é o que Jesus pediu para fazer, para a gente renovar nossa mente, transformar o nosso corpo, transformar os nossos hábitos. Hábito do mal para o hábito do bem. Se não é, aí se a pessoa não é do bem, então o seu ego permanecerá e ela deverá ser afastada pelo julgamento de todos. Então, se ela não quiser mudar, ela deve ser afastada pelo julgamento de todos. Paulo continua: o ego de vocês é o mal. Então, o nosso ego é o mal. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então, uma pessoa ali que vai deixando, chega uma hora que ela contamina o outro, porque está ali, o pessoal vai falar: não, se ele pode, eu posso também. Se você não julgou ele, se vocês, a igreja, a comunidade, não julgou ele, por que vocês vão me julgar? Aí começa um mal, por causa do mal, vai levedar toda a massa, contaminar todo o bolo. Iluminare. Aqui Paulo copia Cristo. Então ele está mostrando que Paulo não está fazendo nada da cabeça dele. Paulo está copiando Cristo em suas palavras e explica em metáforas por que uma pessoa que comete grave erro deve ser julgada pela igreja. Aí entra aquela questão: deve julgar ou não deve julgar? Quando é um grave erro, deve julgar. Quando é um erro leve, a pessoa que tem que reconhecer o erro leve dela e ela mesma se julgar. Quando é grave, a igreja, a comunidade tem que julgar. Cristo, que é o nosso Cordeiro e a nossa Páscoa, já foi crucificado. E mesmo assim, vocês ainda não se livraram do fermento velho da primeira Bíblia. Então aqui Paulo está falando, vocês estão presos ainda na primeira Bíblia. Vocês não se livraram desse fermento ainda. Vocês não se livraram dessa má interpretação da primeira Bíblia, ou interpretação que é antiga, que agora é a nova interpretação, a interpretação do Novo Testamento, para que a massa nova, segundo a Bíblia, sem fermento. Vocês não se libertaram da primeira Bíblia para que seja massa nova, sem fermento, ou seja, nós temos que ser hoje massa nova, uma massa sem fermento. Tanto é que lá no Antigo Testamento eles falam assim, tem que ser um pão sem fermento, um pão sem fermento, ou seja, um pão sem um novo pão, o pão do Segundo Testamento, o pão de uma nova mentalidade, de uma mentalidade mais que foi como se diz, teve uma progressão de revelação superior. Pois vocês, não judeus, pagãos, nunca tiveram o fermento dos Bíblias. Então, os pagãos, eles nunca tiveram esse fermento, ou seja, nunca tiveram essa doutrina dos Bíblias. Quem tinha era o judeu, mas os pagãos nunca tiveram essa doutrina. Então, esse pessoal aqui de Corinto, a maioria deles ali, não tiveram esse fermento, ou seja, essa doutrina do Antigo Testamento. Então, Paulo está falando, vocês nunca tiveram esse fermento do Antigo Testamento, por que vocês estão usando esse fermento? Por que vocês, ao invés de julgar esse rapaz, tirar ele daí, tá debatendo outras filosofias e não julga esse rapaz aí? Grande revelário. Que revelário? Paulo está chamando em outra metáfora a primeira Bíblia de fermento velho, massa velha. O Antigo Testamento de fermento velho e massa velha.
sendo a segunda Bíblia, a da graça, massa nova. Então, novo acordo, massa nova, sem fermento. Paulo está dizendo que o ego é o fermento da primeira Bíblia. Então, o ego das pessoas é esse fermento da primeira Bíblia. E gera o mal e a divisão. Esse ego, com base na primeira Bíblia, gera a divisão e o mal. Paulo continua. Por isso, a nossa Páscoa, hoje, é a celebração, é celebrada espiritualmente. Não com fermento do velho, não com fermento do velho, do ego, da imoralidade e de toda maldade, mas com os pães asmos, sem fermento. Agora é com pão sem fermento, ou seja, é sem ego. É vencendo o ego que a gente vai ter essa Páscoa aí. Essa Páscoa é passagem, é transformação do antigo para o novo. Tanto é que a Páscoa dos judeus, eles comemoram aquela travessa, quando eles atravessaram, no dia que eles foram atravessar ali o rio com Moisés, ali foi uma Páscoa, foi uma passagem. Páscoa é passagem. Quando a pessoa faz uma passagem de uma camada para a próxima, ou de um degrau para o próximo degrau de transformação, ela fez uma passagem. Ela fez uma Páscoa. A Páscoa fez uma Páscoa da sinceridade e da verdade. Então, isso aqui que é a Páscoa hoje. Hoje tá configurado Páscoa com ele, chocolate, mas a verdade é essa. A Páscoa é essa transição que a gente faz. Toda transição que a gente está fazendo é uma Páscoa. Revelar a desmistificação da ceia que começa a ser elaborada ainda no capítulo 5, ceia espiritual, Páscoa espiritual. Nada de fisicalidade e rituais eucarísticos. Paulo continua. Eu já ensinei em cartas anteriores que vocês não devem permitir imoralidade no meio de vocês. Revelar. Para arqueólogos e historiadores, existem duas possibilidades. A primeira é que eram 4 cartas, as quais foram encontradas em fragmentos e compiladas como 1º e 2 Coríntios. A segunda é que se trata de uma outra carta até hoje não encontrada. Esses versículos são muito usados por aqueles que chamam Paulo de mentiroso. São tão egoístas e diabólicos que não percebem que Paulo fala da graça. Não entendem os originais e se baseiam em traduções mal periciadas e sem contexto. Paulo está apenas repetindo Jesus e falando de amor puro e coerência, como veremos a seguir. Paulo continua. Eu estou ensinando que vocês devem se relacionar, sim, com os imorais deste mundo. Então, Paulo está ensinando que a gente deve se relacionar com os imorais. Não é que a gente deve se afastar dos imorais, do ponto de vista de Cristo. Como é que é? Materialista. Não, a gente deve se relacionar com o materialista, deve se relacionar com corruptos e deve se relacionar com pagãos, deve se relacionar com idólatras e todos os outros. Pois vocês estão no mundo. Gente, a gente está no mundo, então tem que relacionar com todo mundo. E precisam se relacionar. Contudo, não devem se relacionar com os que, dizendo-se cristão, não são éticos. Então a gente deve se relacionar com todo mundo, mas com aquela pessoa que está dentro da comunidade e fala que é cristão, a gente
não deve se relacionar e deve chegar e abordar a pessoa se ela estiver cometendo um crime, um erro grave. Moralistas, caluniadores, místicos, alcoólatras e... peraí, deixa eu voltar aqui. Contudo, não devem se relacionar com os que, dizendo-se cristãos, não são éticos. Não são, ao invés de não ser ético, são moralistas, são caluniadores, são místicos, são alcoólatras e são corruptos. Então, se estiver dentro da comunidade, eles estiver sendo isso, a gente tem que, ou chega perto deles com a comunidade e conversa sobre isso, ou a gente não precisa se relacionar com eles. Mas com os de fora a gente tem que relacionar para trazer para dentro, revelar para dentro da verdade. Na sua Bíblia, o termo idólatras tem o sentido de místico, pois muitos pagãos ou judeus que se diziam convertidos e já cristãos tinham amuletos e imagens, ou faziam rezas, simpatias ou micro-oferendas aos deuses para conseguir algo. Paulo continua: se alguém diz ser cristão e não é ético, mas, mas é incoerente e difama o nome de Jesus, então não tenha amizade com ele. Revelarem. Os judeus faziam isso com os samaritanos, faziam isso com os publicanos e todos os outros. Por isso, muitos julgam que Paulo trouxe isso do legalismo para a graça, quando, na verdade, com as traduções originais supracitadas, fica evidente que Paulo só estava dizendo o óbvio, que é proteger o nome do Senhor, mas se relacionar sim com os não cristãos, É uma ambiguidade absurda. Denominações como CCB, Testemunha de Jeová, IPDA, as Assembleias de Deus e outros julgam cumprir este capítulo. Quando eles fazem isso, essas denominações aqui, eles falam que eles estão cumprindo o que Paulo falou, que é para expulsar, que não é para se relacionar com o mundo. O senhor já deve ter ouvido falar, não se mistura com o mundo, não. O mundo é para lá, a gente é para cá, mas não é isso que Paulo está ensinando. Eles falam que Paulo está ensinando isso, para a gente não se misturar com o mundo, mas é o contrário. É para a gente se misturar com o mundo e não se misturar com quem se diz que está sendo cristão e não está sendo. Não está sendo ético e não está sendo moral. Mas que a gente tem que ir lá e se relacionar com o mundo, não tem como. A gente tem que trabalhar, tem que às vezes, fazer comemoração de festa, tem que viver. Então, como que não vai se relacionar com o mundo lá fora? A gente tem que se relacionar sim. Mas só que Testemunho de Jeová, PDA, Assembleia de Deus, eles falam o mundo para lá, a gente para cá. Mas Paulo está ensinando, e fala que Paulo estava ensinando isso. Mas Paulo está ensinando é o contrário. Que a gente deve se relacionar assim, mas com os que já são, e não está se comportando como cristão, a gente deve dar um chega para lá. Julga ou cumprir esse capítulo, quando, na verdade, Paulo está dizendo para se relacionarem com os pagãos, algo que crentes não podem fazer. Então, hoje em dia, você vê que crente falando essa linguagem. Eu não misturo com o pagão, eu não misturo com o pessoal do mundo, mas não tem esse ensino na Bíblia. Eles interpretaram errado e faz esse julgamento aí, que o mundo está perdido e eles estão salvos, mas eles, dentro da igreja, estão cometendo vários comportamentos antiéticos, comportamento antimoral, e um não julga o outro quando é grave, que é para se afastar deles dentro da igreja, não fora, não
se afastar dos pagãos e dos que estão fora. Paulo está ensinando claramente que devemos ir às casas dos não cristãos e trazê-los às nossas casas. Mas tomar cuidado com os cristãos de nome, cristãos que são só de nome, cristãos religiosos, os cristãos de Constantino, cristão de Lutero, cristão de Calvino, que são imorais. Pois, se tivermos amizade com esses caluniadores, materialistas, egoístas, divisores, místicos e antiéticos, estaremos estaremos coniventes com todos os erros deles. E, mais grave ainda, estaremos coparticipando da difamação do nome do Salvador. Cristãos que não são cristãos originais devem ser envergonhados, até que mudem ou assumam que, de fato, não são cristãos. Se um pai sabe que o seu filho compra e não paga, ou é corrupto e toma o lugar de alguém com mentiras ou combate qualquer atitude não cristã, e ele fica em silêncio e só come com seus filhos, está com isso sendo conivente e cúmplice. Então é a mesma coisa. O senhor sabe que eu estou roubando. O senhor sabe que eu estou fazendo um monte de coisa. Aí o senhor come e bebe comigo, não fala nada, o senhor está sendo. E eu falo que eu sou cristão, o senhor fala que é cristão também, e o senhor não fala nada comigo, o senhor está sendo conivente com o meu erro, e eu estou defamando Deus, e o senhor está sendo conivente com essa difamação. Paulo continua: eu e vocês não podemos julgar os de fora da escola, pois não são cristãos. Então a gente não pode julgar os de fora, porque eles não são cristãos. Mas os que dizem ser da escola, ou seja, aquela pessoa que fala que é cristã, que é da escola de Jesus, devem ser julgados. Devem ser julgados pela comunidade cristã da cidade. Então, a pessoa pode ser católica, se ela falou que é cristã, ela pode ser testemunha de Jeová. Ah, é cristã? Mas esse comportamento aí é cristão? Esse comportamento de adulterar, esse comportamento de matar, roubar, destruir, é cristão? Não. Então, como é que você está dizendo que é cristão? E a pessoa falar que é cristão, mas se a pessoa virar e falar assim, não, eu sou Buda, não sou cristão, não. Aí tudo bem, a gente não deve julgar. Mas quem fala que é cristão deve passar pelo julgamento até a pessoa ou decide ser cristão de verdade, ou ela assume que não é cristã. O Criador julgará os não cristãos. Os não cristãos a gente deixa o Criador julgar. Não é a gente que julga. Vocês julguem os que se dizem cristãos. Aí aqui foi o capítulo 5, do 1 ao 13. Aí terminou aqui. Ficou claro aí? Teve alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, pai? Não, até tá bom. Tá jóia, Então, meu. eu vou parar de gravar aqui. Aí semana que vem a gente começa aqui no capítulo 6. Você vai ver o capítulo 6, né? Isso.